Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode identificar as ansiedades no período inicial do desenvolvimento, mais precisamente no período de 0 até 1 ano de idade do bebê. Nesse período ele não fala, ele não consegue se expressar e ele não utiliza brincadeiras estruturadas que poderiam causar o alívio dessas angústias. E a gente tem nesse período também alguns recursos e algumas orientações que vão atrair os bebês e que vão trazer essa sensação de alívio e organização dessas emoções. Primeiro, a gente precisa aceitar as pesquisas atuais em desenvolvimento infantil, que dizem que o bebê não é um ser passivo, ele é muito ativo e ele tem um nível de consciência onde ele consegue perceber o ambiente em volta e reagir a esse ambiente. Os bebês nascem com todo tipo de emoção, emoções positivas, emoções hostis, e eles passam por situações que causam, que elevam o estresse, que prejudicam a saúde mental. E aí, se a gente estiver atento a isso e tomar consciência disso, a gente pode proteger a saúde mental das crianças nessa faixa etária do desenvolvimento. Então, os bebês, eles têm um dinamismo muito grande no psiquismo deles já na vida intrauterina. Os bebês, eles têm um sistema nervoso desenvolvido, eles têm uma rotina, eles chupam o dedo, eles já têm uma preferência por uma posição. Além disso, estar no ventre materno vai ser registrado na memória do bebê como toda a referência de segurança inicial que essa criança vai ter. Por isso, os recursos que eu vou conversar com vocês, que vão acalmar o bebê, são todos aqueles que remetem a essa situação da vida intrauterina. Então, a gente deve observar que quando o bebê está no ventre, ele está todo integrado, como a gente chama, ou seja, os braços, as pernas não ficam soltos, porque o espaço é pequeno e ele fica integrado. Ou seja, ele fica nessa posiçãozinha integrado, todo aconchegado, e ele não tem a sensação de gravidade, ou seja, de que as partes dele estão em movimento, estão expandidas. Por quê? Alguns autores, como Winnicott, um psicanalista em inglês, ele diz que essa sensação que o bebê tem quando ele nasce, da gravidade, de jogarem ele no ar, deixarem ele solto, é uma sensação tão horripilante, tão angustiante, que é como se o bebê estivesse se despedaçando. Por isso, causa muito medo, causa uma reação de pânico. Então, uma estratégia que a gente tem e um cuidado que nós devemos ter é de jamais deixar o bebê solto. O ideal é ele ficar sempre aconchegado. E essa referência de estar integrado, de estar aconchegado, inclusive, é ela que determina algumas preferências de brincadeira. Por exemplo, as crianças pequenas, elas vão ter interesse por brincar com caixa de papelão, um lugar onde elas se encaixam dentro, que elas não têm essa sensação de estar expandindo. Onde elas tocam, onde elas se movem, elas tocam em alguma superfície. Aí elas vão se interessar por aquelas cabaninhas, por túneis. Esses lugarzinhos mais fechados, eles promovem essa sensação de integração que a criança vive na vida no ventre e traz a sensação de segurança. Outro elemento que tem na barriga e que causa um alívio das ansiedades quando o bebê é pequeno é a água. Então a água, ela traz toda essa memória de quando você estava protegido no ventre. Por isso que os bebês e as crianças, eles se acalmam muito na presença da água. A Melanie Klein, que é também uma psicanalista que foi pioneira na psicoterapia de crianças, ela inclusive recomendava que os terapeutas tivessem no seu consultório uma pia, um lavabo, que era para eles terem acesso à água, porque ela tem toda essa conotação, esse simbolismo de favorecer essa regressão a esse estado da barriga em que a gente tem essa referência de segurança. Também, assim, somando a isso, a gente vai observar que o bebê estando no ventre, ele está em contato com o batimento cardíaco materno, ele ouve a voz da mãe, ele ouve as rotinas do ambiente, os barulhos, o momento de mais agitação, o momento de calma, e eles introjetam essa rotina. Então, quando o bebê nasce, ele é programado para procurar um rosto para ele socializar, que isso faz parte de comportamentos aí da nossa espécie. Então, eu costumo dizer que o corpo da mãe, o seu rosto, acaba sendo um objeto de muito interesse para as crianças e é como se fosse o brinquedo preferido das crianças. Então, o contato facial, a troca
que se dá entre a mãe e a criança, troca visual, quando ela conversa com o bebê, tudo isso é muito atraente para eles, porque eles já são atraídos naturalmente pelo olhar e pelo rosto humano. Tanto é que se você colocar uma máscara, ou se você tiver um rosto imóvel ou deformado, como por exemplo o rosto de um palhaço, não é à toa que as crianças têm medo de palhaço, é porque elas são muito atentas ao rosto humano e ele é muito dinâmico. Então, quanto mais você falar com a criança e expressar suas emoções, abrir os olhos, abrir a boca, sorrir, emitir sons, isso tudo é demais atraente para eles, porque também treina a socialização e também estimula a linguagem, que eles vão copiando, eles vão tentando emitir alguns sons em resposta a essa nossa comunicação, e por isso o rosto de um palhaço é muito assustador. Os bebês, eles vão ser atraídos pelo rosto, e quando você se aproxima e conversa, isso traz essa sensação de prazer, essa sensação de segurança, ainda mais se for com a mãe, que aí a relação fica carregada de afeto. Nesse sentido, existe uma brincadeira que deve ocorrer por volta do 6º até o 10º mês de vida da criança. Isso é um marco no desenvolvimento, que mostra que a presença do rosto significa a presença da mãe. Quando ela se afasta, ele está treinando essa separação. Então, a brincadeira de esconde-achou, ela é vital no desenvolvimento, porque ela treina a criança para o afastamento gradual da mãe. Além disso, se você incorporar nessa fase brincadeiras de vai e vem, de esconder um objeto e procurar com a criança já um pouquinho maior, você vai ver que quando ela está por volta dos 6 meses, ela joga um objeto, espera que você traga. Então, todos esses movimentos de sumir e aparecer, de ir e voltar, vão ser interessantes para a criança, porque treina essa ansiedade de separação. Tanto é que na carteirinha de vacinação das crianças, caderneta, de saúde da criança, existe uma escala em que você precisa marcar justamente esse momento que a criança tem interesse por esse tipo de brincadeira. Então, são algumas orientações, algumas recomendações. As crianças vão apresentar esses estados de estresse, de irritabilidade, de medo, e a gente precisa saber conduzir essas situações. Então, relembrando, integrar a criança, deixar ela toda aconchegada, acolhida no seu colo, embalar, utilizar brincadeiras com água ou no banho, principalmente se você puder colocar a criança num ofurô, num baldinho, e ali interagir e acrescentar essa troca de conversa com o rosto humano. E essas brincadeiras também de se esconder e de aparecer, de jogar uma coisa e depois buscar, tudo isso são condições ou situações lúdicas que aliviam a ansiedade das crianças. E é interessante também acrescentar que se a socialização ela é vital para o desenvolvimento da linguagem e para você ter habilidades sociais adiante, se você privar a criança desse contato, dessa troca que ela necessita para se desenvolver, por exemplo, deixando ela interagir mais com uma tela de celular do que com o rosto humano, você está descaracterizando esse potencial enorme para a socialização, você prejudica a linguagem e você prejudica a capacidade dela depois de se socializar. Assim como eu recomendo que vocês façam trocas com seus bebês, que conversem, que cantem, que contem histórias para eles desde pequenininho, a gente tem que ter consciência que expor as crianças às telas com certeza vai prejudicar essa interação e vai ter consequências nocivas para o desenvolvimento emocional das crianças. Então, são algumas orientações. Esse estudo ele é muito profundo, eu preciso detalhar ainda mais, isso eu vou fazer em outros vídeos. Para os alunos que acompanham, eu oriento, quem tiver interesse na pesquisa, eu tenho uns livros, que é esse do Winnicott, Os Bebês e Suas Mães, fala muito dessa relação inicial. Tem também o livro do Winnicott, O Brincar e a Realidade, também interessante, porque também vai abordar essa questão. E sobre essas habilidades do bebê, essa procura do olhar, o quanto ele é ativo e não é nada passivo no início do desenvolvimento, eu sugiro sempre esse livro, que é Seu Surpreendente Recém-Nascido.
é fantástico porque a gente toma consciência de quanto o bebê observa o ambiente e quanto ele interage e quanto ele é afetado por isso. Então, se vocês gostaram dessas informações, se acham que elas são úteis para serem aplicadas e para a gente proteger a saúde mental das crianças, eu peço para vocês que curtam, compartilhem com quem precisa saber dessas informações e eu aguardo vocês no próximo encontro. Muito obrigada e até mais!